meus amores, meus queridos e maravilhosos alunos. Voltamos para mais uma aula aqui com vocês. Vamos lá, meus amados, dar continuidade, falar de um tema tão importante que é liberdade de expressão. Vamos focar aqui, meu querido e maravilhoso diretor. Liberdade de expressão e o anonimato. Anonimato. Em outras palavras, ter liberdade de expressão não implica você ir lá na sua rede social, ofender, caluniar, invadir, causando danos materiais, morais, sem uma punição. Meus queridos, quem acha aí que a internet é uma terra sem lei? Não se engane, não se engane. A gente tem que garantir, meus queridos, créditos sobre a opinião alheia. Não tem quando a pessoa lança um vídeo, por exemplo, o Isna vai lançar um vídeo dançando. Tá, tum, tum, tá, tum, tum, tá, tum, tum. Beleza, aí eu coloquei e viralizou. Aí eu digo créditos. Coloco lá, ó, gente, por favor, se vocês estão aí fazendo sucesso com o meu nome, coloca os créditos aí, quem fez, tal, por quê? Gente, é interessante determinar quem foi o autor que construiu aquilo. Além de envolver os direitos autorais, tá? Direitos autorais, aí já envolve outro direito. Os direitos autorais. Ok, gente? Mas existem limites. Quando envolve a privacidade, certo? A vida da gente, existe limite. Professor, se eu chegar e fazer expor alguém, certo? Pessoal de Pazlandim, se você vai na internet, coloca o nome o seu nome aqui no chat de O Justiceiro, ou o nome de um Instagram seu chamado Justiceiro, e você pega e começa a fazer várias coisas. Aí começa a fazer uma navegação anônima, que é um recurso de privacidade que os navegadores da web têm. Ao operar desse modo, o navegador cria uma seção temporária, que é isolada da seção principal do navegador e dos dados dos usuários, certo? Como é que eu faço isso, professor? Basta vocês colocarem o acesso. Ó, vamos aprender aqui, ó. Esse site prova que a navegação anônima não te deixa anônimo na web. Existe uma navegação anônima. Você ofendeu alguém, tal. Como é que eu sei identificar que aquela web não vai te deixar 100% anônimo? Então, esse negócio de navegação anônima, gente, é algo ilusório. Porque basta você fazer isso aqui, ó. Digita esse endereço, usando a navegação normal, escreva seu nome no espaço em branco e clique no Sheet Magic. Vai abrir uma janela anônima e digite novamente o endereço. Assim que carregar, você deve ler o seu nome, mesmo sem ter informado o seu nome. Vai aparecer, ó. Veja aí, ó. Acaba aparecendo o seu nome, mesmo sem você ter se informado, ó. Quando você apertar aqui, ó, nesse site. Acesse o link e digite seu nome, ó. Digitou, aparece, ó. How are you? Aparece. How are you? Deu para entender, meus amados? Então, para que serve essa navegação? Então, pessoal, privativo. Acessar sites que os outros que você quer que os outros não saibam. Navegar usando o computador público. Quando você está em uma instituição pública, você não quer deixar seus dados ali, você pode. Fazer pesquisas não viciadas, para ter os cookies te seguindo ali. Comparar preços de produtos. É um monte de coisinha, só para isso mesmo. Mas, se você ofender alguém, se você for lá na internet, colocar alguém, meu amigo, existem crimes. O direito de expressar não indica que não haja imposição de limite, gente. Além dos limites éticos e morais. A calúnia não é permitida, bem como atos de injúria, pedofilia, um monte de coisa, gente. A gente pensa que a internet pode se fazer tudo. Não. A internet, ela não pode se fazer tudo. A gente tem que tomar cuidado com o que fala, com o que expõe, o que faz, meus amados alunos. É muito bom vocês, de alguma forma, nós pensar no que faz, no que fala, para que nessas questões a gente não cometa esse tipo de erros.
Então, a preservação de direitos deve ser assegurada em qualquer meio de comunicação, incluindo a internet. A informalidade deve significar liberdade total para se dizer o que se quer sem ofender, né, as pessoas, causando danos morais. Às vezes as pessoas pensam que a internet é informal, não é. Então, uma dica para você, Luzivan, todos os alunos que estão me assistindo. Cuidado, meus queridos, que a internet não é a terra, não é a terra dizer assim que é sem lei, porque existe sim leis. Porém, professor, por que não fazem uma lei de direito digital? Exemplo. Sabe por que não existe ainda uma lei propriamente dita como direito administrativo, direito constitucional, direito penal, direito empresarial, direito tributário? Vocês já perceberam que existe? E direito digital, propriamente dito, aquele que é passado pelo Congresso Nacional, aprovado pelo Legislativo, blá, blá, blá. Por que não existe ainda? Porque, gente, a internet, ela muda constantemente. Meus queridos, eu estou bem que aprendendo uma coisa sobre tecnologia. Gente, te juro, aí já aparece outro. Tem coisas que eu nem... Meu Deus do céu, olha, foi tão rápido. Eu me lembro que assim que foi lançado o iPad, entendeu? Na época, negócio de estilo de música, escutar música, aquele negocinho. Eu tava ainda no tempo do Walkman. Walkman, eu acho que vocês nem vão saber nem o que é, Luzivan. Walkman. Meu Walkmanzinho, ó. Quando passou da fita para o CD. Aí eu tinha do CD. Que pregava aqui no bolso, professora Lidiane. Eu colocava aqui no bolso não, no negócio da calça. Aí colocava o fone de ouvido, o Walkman. Certo? A maioria de vocês não vão saber o que é. Mas era muito lindo o meu Walkman. Demorei para comprar o bichinho. Demorei, juntei uma granazinha. Entendeu? Sei não, ó. Tá, tu vê que a maioria de vocês não sabem o que é Walkman. Mas coloque, se você colocar na... Aí deixa eu ver, se eu colocar no Google, deixa eu ver. Né, Walkman. Deixa eu ver. Se acha. Achei. Walkman. Gente, vocês vão colocar assim, ó. Pra você ver o que o professor tinha. A maioria de vocês não vão saber. Ó, Luzivan. Aqui, ó. Era o nome da tecnologia que nós tínhamos na época. Walkman, relembra a história. Tinha fita da Sony, tinha fitinha. E a gente escutava demais, gente. Tinha vários tipos. Foi um dos melhores. Entendeu? Nos anos 40, anos 50, anos 60. Só que eu acompanhei de 90. Eu cheguei a acompanhar na década de 90. Que é portátil, gente. Era um dos melhores. Se eu hoje achasse alguém para vender, eu compraria. Só para me guardar de lembrança. Clique assim que eu... Entendeu? Um tal antigo. Existia, gente. Existiam vários modelos. Entendeu? Vários modelos de rádiozinho. Entendeu? Que eu achava super, hiper, mega interessante. Os melhores. Entendeu? O Walkman também, que pegava CD, certo? O mais moderninho que eu tinha era o Walkman 101, que pegava CD, certo? Muito massa. Deu pra achar aí, Luzivan Soares? Que é Walkman, radinho de antigamente. Aí depois veio o iPad, aí depois veio outras tecnologias. Pra tu ter ideia. Por que eu tô colocando isso pra vocês? Gente, de repente, quando eu vi, já tava outro modelo. De repente, o Luiz Ivan compra um celular, já tá outro modelo de celular. Pocket 100. Meu Deus, assim que eu comprei o Pocket, já tinha outro digital. Eu digo, Ave Maria. Jesus Cristo. Eu mal acostumei com o meu, já estão inventando outro aí. Ah, não, porque esse aqui tem mais memória. Na minha época, o celular tirava a bateria quando bugava. Viu, Luzivan? Tirava a bateria do bichinho.
Eita, bugou aqui, ó, Luzivan. Tira bem a bateria, menino. Aí tirávamos a bateria. Aí o celular voltava tudo normal. Na minha. Gente, um tempo desse. Foi um tempo desse. Eu digo na minha época, mas foi um dia desse. Entendeu? Meu Deus, você é um cara de jovem que nem eu, que tenho 19 anos. Tempo desse. Entendeu? É interessante. Aí por que eu tô dizendo isso? Porque não existe ainda uma lei propriamente dita. Aí as pessoas pensam assim: ah, eu vou fazer o que eu quiser porque não existe uma lei propriamente dita. Então bora fazer o que quiser. Não, gente. Estamos enquadrados na lei. O artigo 138 do Código de Direito Penal, que fala sobre calúnia, imputar facilmente, entendeu? Então, é muito recente, exatamente. Exatamente, professora Flávia Vieira. Então, gente, a gente vê como não existe ainda uma lei propriamente dita. Aí, quando você lança, professora Flávia, lança uma lei sobre direito digital, que pode, que não pode, pum, já muda a técnica, já muda o formato. E aquela lei, ela deixa brecha, ela deixa de valer. Então, o artigo 38, caluniar alguém, você pode se enquadrar no artigo 38, se você caluniar alguém. Difamação, artigo 139 do Código de Direito Penal. Difamar alguém imputando fato ofensivo, você pode ter uma detenção de 3 meses a 1 ano. Lembrando, professora Flávia, que essa coisa de detenção ela é muito relativa. Se você tiver endereço fixo, certo? Fixo, for réu primário, tiver curso superior, tiver uma reputação ilibada, ou seja, boa, dificilmente você será preso. Você apenas assinará um termo de conduta, um termo, e pagará uma multa, pode ser multa, ou essa multa pode ser convertida em trabalhos voluntários, só. Ah, professor, essa questão de calúnia, difamação, injúria, mesmo jeito. São crimes de menores potenciais, entendeu? São crimes não tão graves, mas são crimes, tá? O importante é vocês não fazerem isso, tá? Ofender alguém na rede social. Então, meus queridos, espalhar mentiras é errado. É verdade, lá vem querendo acabar com minha liberdade de expressão. Não. As pessoas às vezes confundem. Ah, você acha que você tem que inventar fake news? Você acha que você pode falar tudo? Não é isso. Porque eu não quero acabar com essa liberdade. Por isso que eu sou a favor, professora Flávia, de ter um filtro. Por exemplo, vazar foto íntimas. Tem gente que, professora Flávia, pensa que vazar foto íntima não dá em nada. Lá no meu interior, Olho d'Água das Cunhã, professora Flávia. Se prepara a mala, prepara a sua mala pra gente ir lá em breve. Mas antes eu vou na sua cidade, professora Flávia. Viu? A vitamina G tá chegando, meus queridos. Olha só, meus queridos alunos. Anote aí, meus queridos alunos. Vitamina G tá chegando. E vem com tudo, vem com tudo. Então, meus amados e maravilhosos, lá na minha cidade, Olho d'Água das Cunhãs, onde a professora vai fazer um tour em breve, conhecer. Chegando lá, um rapaz, professora Flávia, mandou foto íntima para uma mulher, né? Mandou uma foto íntima lá para uma mulher. Aí essa mulher tinha uma melhor amiga. E disse, olha, fulano mandou para mim. Olha, eita mulher, foi. Ai, mulher. Aí mandou para outra mulher. Essa amiga tinha outra amiga. Aí a outra amiga tinha outra amiga. Meu amigo, em menos de 4 horas. Em menos de 4 horas, professora Flávia. Te juro. Uma cidade que tem aproximadamente 14 mil habitantes. Todo mundo estava sabendo do corpo deste homem. Todo mundo. Aí todo mundo saiu comentando. Eita, fulano, o Isnaba, olha o Isnaba.
Todo mundo lá comentando o nome do cara lá. Olha o Isnabar lá, vazou a foto íntima dele lá. Minha amiga, esse cara ficou com tanta vergonha, professora Flávia, que ele não sabia da lei dele. Porque, ó, tem gente que tem que saber dos seus direitos. Porque lembra, o direito da imagem do indivíduo, ela não pode ser, não pode ser violada. Então, essa menina que recebeu a foto, é a menina que espalhou a foto, aí a outra que espalhou a foto pode ser processada. Só que não, sabe o que ele fez, Flávio? Foi embora, com vergonha. Mas, rapaz, eu tinha processado mesmo. Tinha me dado uma de doido, gente. Ei, vem cá, por que tu vazou minha foto? Ah, não foi eu não. Mas estava no seu celular, ué. Ah, não, meu celular eu deixei com meu sobrinho. Aí vai inventar uma desculpa, mas não importa. O celular é seu, tá no seu nome. Entendeu? Quem estava usando na hora é você. Então, você vai ter que se retratar. Então, quando se trata de nudez, foto, o chamado famoso nudes, presta atenção, meus alunos. Presta atenção. Ele está enquadrado no Código de Direito Penal, na Lei 2.848 de 1940, artigo 218. E ele envolve todo tipo de nudes. Deu para entender? Dani Bananinha, boa tarde, professor. Quando você vai vir nos visitar aqui em Juazeiro? Em breve, Dani Bananinha. Eu tô querendo aí numa folga, num bom feriado. Tem aí o feriado, parece que é 7 de setembro, é isso, meu diretor? Tem um feriadozinho bom. Aí no feriado. É o chamado famoso bate-volta, Dani. Bate-volta. É só conhecer, dar uma voltinha, conhecer os lugares maravilhosos aí de Juazeiro do Piauí. Certo? Quero passar aí um final de semana. Prepare a rede. Certo? Prepare o cantinho aí. Prepare aí um almoço bem legal aí pro professor. Que eu tô indo. Certo? Então, meus amados alunos, voltando aqui, Dani, para o nosso. Vem para cá não, professor. Passar Covid. Ah, mas eu faço o exame antes de ir, princesinha. Viu? Olha aí, Flávia, já estão me dispensando, tá vendo? Princesinha, eu vou com o exame. Antes de eu ir, eu faço o exame do nariz, tá? Não tenho nenhum sintomas gripais. Eu vou logo dizer, olha, eu não tenho sem sintomas. E vou usar máscara, tá? Principalmente para duas coisas. Não passar Covid, nem pegar. E também esconder um pouquinho a beleza, né? Para não ofuscar os seus olhos. Ok? Então vamos lá, vamos aqui. Artigo 218 diz o quê? Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar, divulgar por qualquer meio, gente. Inclusive por meio de comunicação em massa, ou sistema de informática, ou telemática, fotográfica, vídeo, ou registro audiovisual que contenha cena de estupro, ou de estupro de vulnerável, porque menores de idade, 14 anos, tá? 14 anos para baixo, que são, mesmo com consentimento, princesinha. Por exemplo, eu tenho 18 anos de idade, mas a menina tem 13 ou 14, e nós temos relações sexuais, mesmo com o consentimento dela, é considerado estupro de vulnerável, tá? De acordo com o direito penal, certo? De acordo com o direito penal, isso é previsto. Deu para entender? Diz que é de Juazeiro. Juazeiro aí, uma das suas alunas, viu, Flávia? Vieira, uma das suas alunas aí, mas ela não se identifica. Ó, anonimato. Anonimato. Tá, princesinha? Anonimato. Cuidado. A gente tenta descobrir. Então, meus amados alunos, o que acontece? O que acontece? Esse massa fazer apologia, praticar ou induzir, sem consentimento da vítima, cena de sexo, expor suas partes íntimas para pessoas sem... Por exemplo, agora no supermercado, já passou recentemente, Flávia,
um cara no supermercado, a mina tava de saia, ele tava com aquelas, como é que chama? Cesta, né, de supermercado, meu diretor. Aí ele pegou o vídeo, ele pegou o celular dele, colocou na cesta do supermercado, colocou o vídeo para filmar e colocou próximo à saia da menina. A menina tinha 14 anos, ele querendo filmar a saia da menina, lá as partes íntimas lá. Aí a câmera lá do supermercado identificou que ele estava fazendo isso aí. Entendeu? Chamaram imediatamente a polícia. Certo? Porque isso é crime. Nudez, pornografia, com as pessoas. Acontece, o psicopata, Flávia. O cara fazendo isso com a menina de 13, 14 anos. Porque a menina tava de saia. E esse homem, não lembro, homem não, moleque, né? Psicopata, não sei como é que se. Eu não sei nem que adjetivo a gente dá pra esse tipo de homem. Aí, o que que acontece? Isso é crime. E pode ser agravante, tá, gente? O crime, a reclusão de crime é de 1 ano a 5 anos. Mas quando envolve menores de idade, ele dobra, tá? Quando envolve menores de idade, ele dobra, ó. A pena ela pode ser aumentada. E outra, pode ser aumentada. Tipo, se você pegar o nudes de alguém, Flávia, e ameaçar. Tipo, ó, João, se tu não voltar comigo, Gilvan, eu vou mandar esse nude seu para todo o Brasil. Aí eu posso denunciar, né? Porque, de acordo com o Código de Direito Penal, essa pena sua pode aumentar 1/3 a 2/3. O crime praticado quando tem uma relação íntima. Eu já tive uma relação íntima e nós temos algumas fotos íntimas entre eu e você. Então, gente, primeira coisa que terminou o namoro, apague do Google Fotos, todo tipo de filmagem, fotos, algo do tipo. Se for íntimo, meu amigo, pague. O ideal é o que, meus amados alunos? O ideal, não fazer isso, certo? Em rede social. Esse que é o ideal, segundo alguns especialistas. Porque isso aí dá um BO danado, gente. BO, se o seu celular for roubado, se você perdeu o seu celular, ou você terminou com o namorado ou a namorada, e o namorado ou a namorada é vingativo. Acontece, sabia, Flávia? Tem gente que é vingativo. Uma colega minha terminou recente, o cara ameaçou ela, digo, olha, se você não voltar comigo, você sabe o que eu vou fazer com tuas fotos? Desse jeito. A de mulher, só daí tu tira que esse cara fez. Deus te deu foi o livramento, mulher. Terminar com esse cara. Aí tu tira. Aí que eu não voltaria mesmo, um caba desse. Eu voltava nada, meu amigo. O mundo podia se acabar. Diga bem pra ele, eu falei, né, pra minha amiga. Diz bem pra ele, meu amigo, pode fazer. Pode enviar pra onde tu quiser. Eu não me importo e outra, eu denuncio você. De acordo com o Código de Direito Penal, a sua pena pode ser aumentada. Como assim, de acordo com... Aí eu disse, manda esse artigo aqui pra ele, ó. Artigo 218 do Código de Direito Penal, artigo 218, e diz pra ele que a pena dele pode ser aumentada. Basta ir no Tribunal de Justiça, se ele vazar essas fotos íntimas suas. E ainda tu bota uma ameaça. Se você não apagar imediatamente, eu vou denunciar na polícia agora. Fazer um BO contra você. Pronto. E ainda me mostre. Aí pelo um print que você apagou. Então, meus amados alunos, a gente tem que ter consciência. Lembra aquela história que o conhecimento nos liberta? Pois é. Aí eu coloquei algumas... Liberdade de expressão e liberdade de meio de comunicação. Coloquei umas frases impactantes em relação à liberdade de expressão. Olha o que diz. Vamos interpretar e vamos discutir sobre isso. A ideia de que um cidadão passivo e de um reconhecimento crescente na esfera privada não tem fundamento. O que se procura via internet é uma espécie de democracia de expressão. Todo mundo quer expor a sua expressão, mas sem respeitar a do outro.
Outro, com o advento da internet, temos o primeiro meio que é oral e escrito, privado e público, individual e coletivo ao mesmo tempo. Olha só, a liberdade de expressão virou na internet o primeiro meio em que a liberdade de expressão ela virou oral, escrito, privado, público, individual e coletivo ao mesmo tempo. Não tem como dividir esses conceitos. Só que o problema da internet, que a internet é uma espécie de democracia de expressão. Todo mundo tem sua opinião, todo mundo tem suas convicções. E é esse que é o problema que o cidadão passivo, né, e um de recolhimento crescente na esfera privada, que não tem fundamento. O que vocês poderão interpretar nessas frases, esses contextos que eu coloquei para vocês? Interessante, né, gente? Essa discussão que a gente tem que pensar, reconhecer as nossas ações. Estão conseguindo, meus queridos, entender, compreender e, a partir de hoje, ter novas visões, novas práticas em relação à internet? Então, vamos lá. Liberdade de expressão. Então, todo indivíduo tem direito ao quê? À opinião, à de expressão. Quem implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões, o de procurar, receber e difundir sem consideração de fronteiras informações dadas a qualquer meio de expressão. Qualquer meio, principalmente internet. Então, gente, a liberdade de expressão e a liberdade do meio de informação constituem um dos direitos civis e políticos básicos que já foi previsto no século XVIII e XIX. Em relações desde o século XVIII e XIX. Ó. Considerações filosóficas, econômicas, contra o autoritarismo, contra a corrupção e pelo desenvolvimento. Ou seja, o presidente Roosevelt, em 1941, ele falava da liberdade de expressão como um dos quartos liberdades, no qual baseou uma futura ordem mundial. Ele falou isso. As abordagens diferentes nos Estados Unidos, na Europa e no Sul, por causa da diferença histórica e cultural. Como eu falei para vocês, nos Estados Unidos é quase nula essa questão da liberdade de expressão e suas restrições. Tá, professora Flávia? Então, se você for lá nos Estados Unidos, algumas coisas você pode dizer, pode falar sem medo algum, porque lá tem essa liberdade. Sou contra o governo, eu sou contra isso, eu sou contra aquilo. Você não é censurado de maneira alguma. Porque lá a liberdade de expressão versus as suas restrições é nula. Certo? É nula. Na Europa tem suas restrições, no Sul tem suas restrições. Por que isso, professor? Questões históricas, tá, gente? Cultural, Estados Unidos. Eu não sei se é verdade. Eu já vi alguns artigos, professora Flávia, mas eu não tenho ainda uma pesquisa propriamente formalizada aqui para falar para vocês. Mas dizem que os Estados Unidos, de algumas fontes, no Google acadêmico, diz que os Estados Unidos é um país mais discriminatório do mundo, né? O pessoal comenta isso, que é um dos países mais racistas, é um país com maior índice de discriminação, certo? Contra o brasileiro, contra o negro, contra um monte de coisa lá. Eu não sei até onde nós vamos parar com tanta divergência, tanta coisa nos Estados Unidos. O pessoal comenta, mas tudo é questão de cultura histórica, algo do tipo. A Lidiane, professora Lidiane Lima, coloca assim, falou o seguinte, abre aspas, o crescimento das mídias sociais trouxeram a chamada democracia da expressão,
pelo fato de ser um meio onde as pessoas têm voz ativas em seu perfil, podendo se expressar e ser vista em suas opiniões, fecha aspas. Professora Lidiane coloca, abre aspas, o que muitas vezes ocorre é que as pessoas não utilizam essa vantagem de forma consciente e responsável, fecha aspas. Muito bem, professora, realmente eu concordo com você. Com o crescimento dessas mídias trouxeram o chamado democracia da expressão, onde todo mundo quer ter a voz. Só que essas pessoas não sabem utilizar essa voz de forma serena, pacífica, empática, respeitosa, tá? O que muitas vezes ocorre é que as pessoas não utilizam essa vantagem de forma consciente e responsável. Responsável. Concordo plenamente em grau e número. Em grau e número do que você acabou de citar. Aí o Marco Silva coloca, se a liberdade de expressão é um dos 4 liberdades da qual baseia um futuro ordem, quais são as outras? As outras, certo? Ó, vamos lá. Interessante a sua pergunta, certo? Interessante a sua pergunta. Em relação ao que foi colocado aí. Gente, a liberdade de expressão, a liberdade à vida, lembra que eu coloquei o artigo 5º? A liberdade à vida, a liberdade, direito à liberdade, direito à vida, direito à saúde e direito, né, à liberdade. Vamos ver lá no artigo 5º da Constituição Federal. Lá no artigo 5º da Constituição Federal ele fala: nós temos, todos são iguais perante a lei, tendo direito à liberdade, que é a liberdade de expressão, ter direito à vida, ter direito à segurança, entendeu? Ter direito à saúde. Você está me entendendo? Aí o presidente colocou mais uma, a liberdade, certo? A expressão. A liberdade de expressão é uma das 4 liberdades, entendeu? Deu para entender? Tranquilo? Alguma dúvida? Dúvidas? Então, eu concordo com você, professora Lidiane. Concordo. Certo? Então, a liberdade... outra coisa, né? Respondendo também sua pergunta em relação a 1941. Certo? Hoje nós temos vários tipos de liberdade, mas, ó, a liberdade religiosa, meu querido Marco Silva, é um tipo de liberdade que deveria ser exposto em 1941. A liberdade de expressão, como já foi colocado. Outra questão. A liberdade de viver sem penúria, o que é chamado nível adequado. E a liberdade de viver sem medo, certo? Que foi colocado até no memorial do presidente. Quando ele morreu, no próprio memorial dele, do presidente, tem esses 4 tipos de liberdade, que são fundamentais na época nos Estados Unidos, tá? Que foi um discurso do Estado nos Estados Unidos, no dia 6 de janeiro de 1941, quando ele falou das 4 liberdades. Então, nós temos a liberdade, vou colocar aqui para você, nós temos 4. Nós temos a liberdade religiosa, que é importante, certo? Tem que ser respeitado, essa liberdade. A de expressão, como já foi colocado para vocês. A liberdade de viver bem, e a liberdade de viver sem medo. Viver sem medo, de viver sem medo. E aqui é viver sem penúria. Sofrendo, né? Sem penúria. Tá aí as 4 tipos de liberdade. E aqui no Brasil envolve a outras liberdades. Outros direitos, né? Direitos de liberdade que envolve vários tipos. Ela não é restrita só a essas 4. Vários. Deu para entender? Vamos passar para frente, meus amados. Professor, os meios de informação podem ter um papel duplo relativo à liberdade de expressão. Sim, sempre.
tá? Sempre, 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 sempre. Então, meus queridos e amados alunos, nós temos, certo? Os meios de informação podem ter um papel duplo relativamente à liberdade de expressão. Relativamente. Deu para entender? Ou não? Então, enquanto beneficiário, informar sobre problemas globais. Olha o papel da mídia. O papel da mídia. Reforçar a solidariedade global. Enquanto violadores, um instrumento de propaganda. Estados, economia, dentre outros. Dentre outros. E, professor, de onde tiramos esses elementos em relação à liberdade, professor? De onde tiramos esses elementos em relação à liberdade, professor? De onde? Artigo 19 dos Direitos Humanos Universais. Olha só de onde, gente. Olha o tanto de artigo internacionais que falam sobre direito de liberdade. Nós temos a Declaração Americana, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Carta Africana dos Direitos Humanos e do Povo, Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia. Nós temos programas internacionais de direitos, né, políticos, opinião. Gente, nós temos muita coisa que foi trabalhado esse tempo todo. Porque são violadores. Não entendi a sua pergunta. Não entendi a sua pergunta. Não entendi. O que é... Não entendi. Beleza, Marcos. Mas você pode reformular, Marcos. Para mim tentar, da melhor forma possível, passar para você. Certo? Esse assunto. É bom a pergunta, é bom para instigar perguntas, é bom para vocês colocarem aqui para a gente, tanto como nossos professores aí presenciais, como professor aqui do canal, para a gente poder chegar a um denominador comum. Se eu não souber a resposta, os outros professores poderão me ajudar em relação a isso, tá? Tranquilo? 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 Então vamos lá, meus amados alunos. Liberdade tem opiniões sem interferências. Sem interferências. Como assim, professor? Liberdade a ter opiniões sem interferência. Liberdade de opinião. Beleza, beleza. Tranquilo, Marcos. Marcos, aqui, cara, são vários elementos de liberdade de expressão. Liberdade de procurar, receber, transmitir informações. Liberdade de informação. Oralmente, por escrito, expresso, com a expressão artística. Virtual, também inclui hoje na atualidade, tá, gente? Virtual, ó. Virtual. Através de qualquer meio de comunicação. Liberdade por meio de informação. Sem fronteiras. Sem fronteiras, meu caro Marcos. É aqui para o Brasil e para o mundo. Tem isso não. Tá? Então vamos lá, professor. Direitos relacionados. O direito à liberdade de pensamento, consciência, religião está onde, professor? Está escrito onde? Está no artigo 18. 18, certo? Do artigo 18. Que artigos são esses, professor? Que são direitos internacionais, certo? São direitos internacionais, certo? Para que vocês possam entender que são esses direitos internacionais, professor Gilvan, que está previsto, certo? Está previsto nessas questões. Vamos lá. Que artigo é esse, professor? Ó, que artigos são esses? É o pacto. É um pacto internacional de direitos civis e políticos. Que pacto é esse, Marcos Silva? É assim, países, de maneira internacional,
eles fazem um pacto, dizem assim, olha, nós não vamos fazer isso aqui mais de errado. Você concorda? Concordo, pois vamos assinar um pacto. Nem eu e nem você posso fazer. Por exemplo, Marco Silva, assim que foi feita a Constituição Federal de 88, existia duas prisões civis no Brasil. Prisão civil, porque existia prisão penal, é aquela onde você faz uma contravenção penal, ou seja, mata, rouba, faz injúria, isso é algo penal. Se você paga uma pena. E existem prisões civis. Prisão civil, ela é diferente de prisão penal, tá? Prisão civil é o civil, que é um cidadão, trabalhador, porém, por algum motivo, ele deixa de pagar pensão. Por insuficiência financeira, por querer, por raiva, alguma coisa do tipo. E você pode ser preso por isso. Isso é uma prisão penal. E na Constituição Federal é previsto isso. E tinha outra prisão, que é chamada prisão por dívida. Prisão por dívida. E na década de 88, na década de 80, se tu comprasse um carro, meu querido Marco Silva, se tu comprasse um carro e não pagasse, tu podia ser preso. A concessionária podia mandar te prender, porque é uma prisão civil. Porque tu comprou o carro e não pagou, cara. Só que o Brasil estava passando vergonha internacionalmente. Passando vergonha internacionalmente. Por quê? Porque a maioria dos países do mundo não prendia porque a pessoa estava devendo. A inadimplência, ela pode ocorrer por vários fatores. Questões financeiras, ela pode ocorrer por vários fatores. Então não era justo as pessoas elas terem suas prisões decretadas porque estava devendo. Aí o que acontece, meu querido Marcos? A pessoa fizeram um pacto. O Brasil fez um pacto com os Estados Unidos, com a União Europeia, com outros. Certo? Eu não lembro o nome do pacto agora. Faz tempo que eu estudei isso. Mas existe. Então, ele diz assim, olha, não vai ter mais prisão por dívida. Entendeu? Eu vou até pesquisar aqui, porque esse aqui é o Pacto Internacional de Direitos. Esse pacto aí que eu estou colocando para vocês. Certo? De direitos civis e políticos. Agora eu vou procurar bem aqui o Pacto Internacional. Vou procurar aqui para vocês, ó, internacional de não haver prisão por dívida, tá, gente? Então, existe esse pacto. Tratado internacional impede prisão por dívida. Certo? Foi decidido. Então, gente, no próprio artigo não haverá prisão civil por dívida, multa ou custo. Certo? Não haverá, porque houve um tratado, um pacto, um tratado. Certo? Nessa época, houve um tratado. E isso é bem interessante. Eu estou procurando o nome desse tratado, gente. Que eu não lembro bem como o nome desse tratado. Ah, pronto. O nome do tratado foi uma Convenção Americana de Direitos Humanos. Certo? Foi o depositário infiel, acabou. Depositário infiel. Aquela pessoa que não paga suas dívidas. Acabou essa questão de prisão por dívida, tá? Então, existem pactos internacionais de direitos políticos, certo? Direitos políticos. Existem outros tratados internacionais, vai existir vários tratados, entendeu? Então, esses tratados, eles exercem o quê? Por exemplo, o artigo 19 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, ele diz o seguinte: o exercício do direito comporta deveres e responsabilidades especiais. As restrições está previsto em lei e deve ser necessário para o respeito do direito e da reputação da outra pessoa, para salvaguardar a segurança nacional e a ordem pública. Gente, às vezes, você não pode falar o que quer. Existem restrições.
E essas restrições dentro da liberdade de expressão, ela é prevista em lei através de um pacto internacional de direitos, certo? Direitos civis e políticos. Como assim, professor? Não entendi. Ah, professor, então posso falar o que eu quiser do meu país? Não. Você tem que ficar calado, se caso for para salvaguardar a segurança nacional e a ordem pública. Você tem que ter o direito do silêncio. Quem tem o direito de se calar? Nós, cidadãos. Se você colocar em risco a segurança nacional e a ordem pública, você pode ser preso. Então, existem restrições. É isso que eu estou querendo colocar aqui para vocês. A saúde e a moralidade pública, professor, também. Vem tá fake news aí em relação à saúde. Ah, eu descobri o remédio do câncer. Descobri o remédio do câncer. Vou vender aqui por R$100. Aí você pega e começa a disparar fake news dizendo que descobriu a cura do câncer. Deu para entender? Então, gente, existem jurisprudências do Comitê de Direitos Civis e Políticos. Como assim, professor? Jurisprudência. São decisões iguais, parecidas. Deu para entender, Marcos? Decisões iguais, parecidas. Então, não pode acontecer esse tipo de coisa. Então, professor, existe justificativa para restrições? Existe. Artigo 10 da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Olha o que ele diz. Então, o que seria o artigo 10 da Convenção Europeia de Direitos Humanos? Olha aí, gente. Mais outra convenção, mais outro pacto, mais outro tratado. Ó, gente, existem as convenções, existem os tratados, existem os pactos. Tudo com a mesma finalidade. De acordos com países vizinhos ou não. Que fazem Estados Unidos e União Europeia. Olha só o que ela diz. As restrições podem ser justificadas para os interesses de segurança nacional, a integridade territorial ou a segurança pública, prevenção da desordem, do crime, da proteção da saúde, da moral, a proteção da honra e do direito da outra pessoa, impedir a divulgação de informações confidenciais. Opa, peraí, confidenciais, sim. Tem certas informações de governo, a gente não pode sair dizendo. Segredo da Coca-Cola. Posso andar dizendo aí pro povo? Não, não é assim, meus queridos. É confidencial. Garantir a autoridade e a imparcialidade do Poder Judicial. Então, existem restrições. Uma coisa que eu vou falar para vocês. A liberdade de expressão, ela não é absoluta. Coloque isso na cabeça de vocês. É igual o que eu falei para vocês. Existe pena de morte no Brasil? Aí todo mundo diz que não. Existe. Em caso de guerra declarada. Isso é uma exceção. É da mesma forma da liberdade de expressão. Existem liberdade de expressão absolutamente 100%? Não. Existem exceções, justificativas, restrições. Então, dois requisitos importantes da restrição. O ato do parlamento, não há uma ordem executiva do governo. Necessário para uma sociedade democrática. Requisito legal, direito ao conselho da sociedade aberta. Ela tem que ser pluralista, que é governada por meios democráticos. Então, gente, interpretando o direito europeu, direitos humanos na Europa, então a gente tem restrições. Então, essas restrições elas podem servir para nós, brasileiros. Aí nós vamos para nossas atividades aqui, para ver se vocês estão ligados no que o professor falou hoje. Com vocês, 3 questõezinhas básicas que vocês têm que responder. Vamos lá, meu querido Davi, José, Marco Silva. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê o meu povo de Alto Lugar? Antônio de Almeida, Beneditinos, Juazeiro do Piauí, Lagoa do Sítio.
Novo Santo Antônio, Paz Landim, São Julião, Sebastião Leal, meus queridos, Sussuapara, olha só, tanto de gente aí nos assistindo neste momento. Muito obrigado. Só tenho a agradecer, tá, gente? Espero que vocês tenham entendido esse assunto de suma importância. É lei, direito. Vamos lá. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 19, estabelece a seguinte definição. Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião, de expressão, que implica o direito de não ser inquietado pelas opiniões, de procurar receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações, ideias de qualquer meio de expressão. Expressar na internet opiniões, conteúdo de sobreposição ou subposição cultural, social, política, por conta da raça, da cor, da classe ou gênero de um ato. Letra A. É suscetível apenas o juízo ético-moral, pois está dentro dos aparatos jurídicos nacionais e internacionais. B. De legítima liberdade de expressão, garantindo os preceitos democráticos contidos na Constituição Federal, decorrente da expansão de acesso da população menos escolarizada e emitir a opinião de mídias digitais, coordenando internacionalmente, mas compatível com o Estado Democrático de Direito, de incitar também a discriminação, condenado pela legislação internacional com reflexo nas leis brasileiras. Vamos lá, vamos lá. Letra A, letra B, letra C. Tempo para vocês raciocinarem, pensarem qual é a resposta. Eita, Marco Silva já está. Aí já deu a resposta aí, né? Muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos lá. Meus queridos, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Só letra B, todo mundo concorda? Concorda ou sem corda? Vamos lá, vamos lá. Concorda, discorda ou sem corda? Eu quero ouvir de vocês, meus bebês, meus lindos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Só o Marcos. O João acha que é a letra B. Eita, Joãozão, meu querido João. Muito bem, muito bem, muito bem. Gosto disso, meus amados, meus queridos. Gente, vamos dar a resposta. A resposta correta é letra E. É letra E, certo? De incitadamente discriminação, condenado pela legislação internacional. Gente, a discriminação, ela não é aceita em país nenhum. E ela reflete na legislação brasileira. Ela reflete na nossa legislação brasileira, certo? Deu para entender? Então, meus queridos amados alunos, temos que ter consciência de que nós não podemos ter esse tipo de discriminação. Nem aqui no Brasil e nem em lugar nenhum, meus amados. Tranquilo? Dúvidas? Dúvidas? Dívidas? Beleza. Vamos para a próxima. Quero ouvir. Acerca da liberdade de expressão na Constituição, julgue o item. Isso é falso ou verdadeiro? Ou seja, está correta essa afirmação? Está errada? A liberdade de expressão deve ser compreendida de forma ampla, contemplando a disseminação de informações, de opiniões,
de críticas e ainda por via não verbal ou escrita com pintura, mímica, música. Estão certo disso? Sim ou não, meus amados alunos? Sim ou não? Correta? Opa, meu querido Marcos, obrigado. Você é sensacional, cara. Nunca me deixa na mão na hora de resolver uma questão desse tipo. Muito, 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 muito bem. Gostei de ver. Vamos que vamos, meus amados. A resposta está exata. Está exata? Corretíssima, Marcos Silva. Parabéns, meu querido, pela participação. Eu tento só isso, mas show de bola. Cara, muito bom. Gente, obrigado mesmo pela participação de vocês nesta aula de educação tecnológica midiática. Eu fico muito, muito feliz. Obrigado mesmo. Já já nós vamos ter a nossa próxima aula, projeto interdisciplinar 1. Então, meus queridos, não saia daí, certo? Vamos assistir mais aulas, vamos participar. É isso, gente. As aulas só ficam boas quando há a participação de todos, né? Não, meus queridos de Canavieira. Então, não saia daí que a gente volta já já com muito mais assunto.